E hoje a batalha vai ser entre dois reis da primeira geração de Loukis. De um lado, Yuksukiji, o rei de Xiaoliang, também conhecido como Rei dos Seis, um dos reis mais respeitados e preferidos de muitos fãs da obra. E do outro lado nós temos um outro rei que surgiu em um dos últimos arcos de Loukisme, que também é um rei muito casca grossa, que particularmente eu gostei muito, Jirang, o rei de Busan. Tanto Jirang quanto Yuksukiji são reis de respeito e merecem o título que tem. Então a proposta do vídeo hoje vai ser a seguinte: se esses dois monstros se enfrentassem num duelo no auge que demonstraram na obra, quem sairia vitorioso? É a resposta para essa pergunta que a gente vai tentar achar no vídeo de hoje. Sem mais enrolação, fica comigo porque agora vai começar esse duelo. Experiência de combate. Nessa categoria, vamos começar pelo Jirang. O Jirang, mano, ele já lutava desde muito pequeno, desde muito novo mesmo. Desde a infância, onde ele estava lutando para proteger os seus irmãos mais novos naquele ferro velho de Busan, ele já lutava e já saía na porrada com os caras e com quem mais precisasse. E depois de uma longa reviravolta na história dele e dos seus irmãos mais novos, ele foi parar nas arenas de lutas ilegais do submundo de Busan, aonde ele foi lutando com vários lutadores diferentes, de várias regiões, várias nacionalidades, lutadores com vários estilos de lutas diferentes, todo tipo de coisa o Jirang lutou lá, desde a sua infância de muito pequeno até ele ficar mais velho. Ou seja, o cara tá brigando, mano, quase que desde o dia em que ele se entende por gente. O maluco tá enfrentando todo tipo de lutador. Vinha lutadores de outros países, lutadores com outros estilos, lutadores que usavam armas e etc. É muito lutador diferente. E todas essas lutas com vários e vários lutadores de várias regiões, cara, contribuíram muito para a experiência do Jirang. E é claro que o seu rival Tsukiji não fica para trás nessa categoria. O Tsukiji foi treinado pelos irmãos Kojima, que eram ex-membros do clã Yamazaki, que é um clã de Yakuzas. Ele ainda por cima foi treinado por uma grande lenda da geração Zero, que até então não temos muito a se dizer sobre ele, que foi o Jimujin, que era conhecido por ter um dos estilos de wrestling mais fortes de toda a Coreia. Tsukiji também tem um histórico de lutas bem considerável, como sendo responsável por levar os irmãos Kojima à derrota e mais tarde batendo de frente e até derrotando o próprio Lee Jin-hoon em pessoa, mesmo que por uma fração de momento. Lee Jin-hoon esse que é um grande nome da obra de Loukisme, um dos caras aí concorrendo, quem sabe, a vaga de primeiro lugar em questão de força, hein? Tudo bem que o Lee Jin-hoon que enfrentou o Tsukiji ainda não é o mesmo Lee Jin-hoon de atualmente, porque era um Lee Jin-hoon de certa forma inferior em questão de habilidades especiais, técnicas, domínios e quem sabe até caminho. Mas mesmo assim a gente tem que falar que foi um grande fake e conta sim muito como experiência de combate pro Tsukiji. Porém é inegável a gente tentar esconder que as experiências de luta que o Jirang teve desde o início da sua história dentro do arco de Busan é muito superior às experiências de combate do Yuksukiji. O Jirang, mano, era praticamente considerado um cão de briga. O cara era mandado assim pra resolver tudo quanto é BO que resolvesse porrada. Inclusive ele já foi mandado até pra se acertar com os reis da primeira geração, onde ele foi atrás literalmente de lutar com cada um dos reis da primeira geração, onde ele quase teve um breve duelo com o próprio Tsukiji. Então no quesito de conhecer diversos oponentes, ter experiências de luta e ter muita experiência de combate, o Jirang é superior aqui. Força e velocidade. Primeiro vamos falar de velocidade. Tanto o Jirang quanto o Tsukiji são personagens muito velozes, com um físico e atributos muito acima da média de qualquer um. A velocidade máxima mostrada pelo Tsukiji foi tão alta, tão absurda, a ponto dele conseguir superar o próprio Lee Jin-hoon. Lee Jin-hoon era tão veloz, mas tão veloz, a ponto dele desenvolver os golpes que eram considerados, entre aspas, invisíveis. O Tsukiji conseguiu superar um cara desse em velocidade. Ele literalmente venceu o Lee Jin-hoon dentro do mundo dele. Já quando o assunto é o Jirang, a gente não pode dizer o mesmo, porque o Jirang, ele demonstrou ter sim uma velocidade alta, porém o Jirang demonstrou ter dificuldade em lidar com personagens muito menos velozes do que o Lee Jin-hoon e do que o próprio Tsukiji. O Jirang demonstrou ter dificuldade de lidar até mesmo com a velocidade do rei de Daigon. O rei de Daigon era considerado por muitos um dos reis com um dos estilos de luta mais velozes da primeira geração, com exceção do Tsukiji,
Tsukiji, o rei de Daigon tinha um dos estilos de boxe mais rápidos que tinha. E na luta que o Jirangue teve contra o rei de Daigon, que por sinal, o rei de Daigon nessa luta estava mais nerfado do que na época que ele era mais jovem, o Jirangue ainda estava tendo dificuldades em lidar com a velocidade dele. Vale constar que o rei de Daigon já perdeu em velocidade pro Lejin Hun, e o Lejin Hun já perdeu em velocidade pro Tsukiji. Se o Jirangue tá penando pra acompanhar a velocidade do rei de Daigon mais velho, nerfado, imagina se ele enfrentasse um Lejin Hun em velocidade ou o próprio Tsukiji em velocidade. Agora, quando o assunto é força bruta, a mesa vira completamente. O Tsukiji, cara, ele é um rei com uma força muito grande, uma força acima da média sem sombra de dúvidas. Tanto que não é à toa que ele demonstrou ter posse do domínio da força nas suas lutas, né? O Jirangue conseguiu ter feitos de força equiparados ao do Tsukiji sem possuir nenhum tipo de domínio da força. O Jirangue estava tendo uma luta de força bruta equilibrada contra o rei de Daigon e o rei de Ansama. O Mataisung e o Gong Seob simplesmente estavam peidando para alcançar o nível de força do Jirangue. E olha que o Jirangue nem estava demonstrando ter nenhum tipo de domínio da força, hein? Aquilo ali era só a força, digamos que padrão dele. O rei de Daigon, por exemplo, mano, ele é um dos reis mais resistentes de todos da primeira geração de Loukismo. E o cara, ele afundou no chão com concreto e tudo após um golpe bem dado do Jirangue. Então o Jirangue meio que nocauteou um cara muito mais resistente que o Lejin Hun, com muito menos força do que o Tsukiji precisou para nocautear um outro cara que nem domínio da resistência tinha. Fora que quando o Jirangue estava no modo convicto ativado, a força dele era tão grande, mas tão grande, que ele estava conseguindo deitar e anular o domínio da resistência do King Tai, mano. É um dos caras que tá prometendo ter um dos domínios e físicos mais resistentes da obra. O cara é gigantesco. Até os ossos do Jirangue estavam trincando de tanta força que o cara tem durante o modo convicto, mano. Eu não consigo imaginar o Tsukiji enfrentando algo desse tipo, mesmo com seu domínio da força. E se a gente considerar que o Jirangue nem estava usando o seu domínio da força, a diferença só aumenta. Em questão de força física, Jirangue tá dando aula pro Tsukiji. Resistência. Na luta do Jirangue contra o King Tai, o Jirangue literalmente tancou um golpe de machado do King Tai, mano. Ele tancou um golpe de machado no braço e simplesmente continuou lutando. O cara simplesmente aguentou o golpe mais forte do Mataisung, a queima-roupa, e levantou como se não fosse nada. O punho do fim do Mataisung, mano, envolve a mistura do domínio da força e da velocidade juntos. E o Jirangue tomou esse golpe limpa a queima-roupa e simplesmente levantou como se não fosse nada. O Mataisung, depois de já ter treinado com um burro para conseguir desenvolver esse ataque, o Jirangue toma ele direto e levanta de boas. Se fosse só os golpes do Mataisung já seria um absurdo, mas o cara tava tomando golpe tanto do Mataisung quanto do rei de Daigon, cara. E ele não pareceu estar abalado pelos golpes sem demonstrar nenhuma posse de domínio da resistência. Resistência básica ali, ele tava tancando os golpes pesados com domínios de 2 reis da primeira geração, bro. Só o fato de 2 reis precisar juntar no cara já mostra que o cara é perigoso. Segue uma listinha rápida dos caras que ele enfrentou: o rei de Ansan, o rei de Daigon, o próprio Park Hyun-suk, o rei de Cheon, o Zalian, o King Tai. E o Jirangue só parou mesmo porque o Gitai foi lá e vá no braço dele. O Tsukiji, ele é muito resistente também, ele tem uma estamina muito acima da média, mas durante o seu arco o Tsukiji não demonstrou nem metade disso, fora considerando que o Tsukiji já tinha seu domínio da resistência liberado, enquanto o Jirangue fez tudo isso meio que sem domínios, velho. E mesmo que ele usasse algum domínio nesses feitos, ainda assim o domínio, entre aspas, da resistência do Jirangue estaria muito superior ao do Tsukiji. Não é só resistência física por aguentar golpes fortes, mas a estamina do Jirangue também é muito alta, mano. O Jirangue aqui leva de lavada. Conclusão: a velocidade do Tsukiji seria um enorme problema pro Jirangue lidar, porque quando o assunto é velocidade, o Tsukiji é muito superior. Com exceção da velocidade, o Jirangue está se mostrando superior ao Tsukiji em tudo. O Tsukiji é especialista em wrestling coreano que ele aprendeu do Jin Woo-jin. E esse estilo de luta envolve combate corpo a corpo a uma distância curtíssima. E é aqui que seria o problema. O estilo dele seria um problema porque o Jirangue, ele usa um estilo de combate principalmente usando os cotovelos, que cobre
curta e média distância. No momento que o Tsukiji usasse da sua velocidade para tentar aplicar algum golpe de Wrestling, simplesmente ele abriria uma brecha gigantesca para o Jirangue atacar. O Jirangue quase levou o Rei de Daigon a nocaute total desse jeito. Ele não superou a velocidade do Rei de Daigon, mas depois de receber o ataque direto dele, ele segurou e deu um ataque com tudo. Ele não precisou acompanhar a velocidade, e sim apenas esperar o momento certo. E no momento que o Tsukiji se aproximasse do Jirangue para tentar aplicar algum golpe de Wrestling, cara, ele ficaria ao alcance das presas do lobo. E aí seria game over pro Tsukiji. Claro que o combate não seria fácil. O Jirangue não venceria o Tsukiji de lavada, mas seria um combate em que o Jirangue teria uma dificuldade média, talvez um pouco alto, mas ainda assim Jirangue sairia vitorioso do combate, cara. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, muito obrigado. Comenta aí embaixo também que eu vou adorar ler seu comentário. Um abraço e tchau, tchau.